Olá! Está no ar o curso de Catecismo da Religião da Humanidade, um programa do Centro Positivista do Paraná, especial para a televisão e a internet. Na internet, estes textos podem ser lidos e relidos, meditados e comentados. Acesse o cpp.blog.br e participe da nova era nascente, engrossando as fileiras contra a quimera e a decadência atual, e a favor da regeneração social e moral que a nossa grande mãe, a humanidade, através do Sistema Universal de Educação Positiva, nos vem prodigalizar. É do conjunto da educação que resultam os meios gerais de que o sacerdócio dispõe para fazer prevalecer sempre, tanto quanto possível, a harmonia universal. A fim de apreciar melhor esses meios, devemos lembrar que o noviciado positivo de ambos os sexos das novas gerações termina por um ano inteiramente consagrado ao estudo da moral. Esta instrução final será sempre dividida em duas partes iguais, uma teórica, outra prática. Na primeira, todas as leis essenciais de nossa natureza ficarão solidamente fundadas sobre o conjunto das noções relativas ao mundo, à vida e à sociedade. Essa base permitirá estabelecer verdadeiras demonstrações para as regras gerais de conduta, próprias a cada caso pessoal, doméstico ou cívico, de modo definitivo. Aí serão especificados todos os deveres de cada um dos 4 poderes necessários à providência humana: o espiritual, o temporal, o moral e o geral. Estas determinações finais, que resumem a educação positiva, comportam uma grande eficácia em virtude da disposição moral dos iniciados, os quais até então acham-se preservados dos desvios inerentes à vida ativa. O conjunto destas regras práticas oferece a cada um o duplo destino de dirigir sua própria conduta e de julgar a alheia. Porém, julgar a alheia tem mais garantia contra as paixões perturbadoras, as quais raras vezes nos impedem de apreciar os erros dos outros, qualquer que seja a cegueira que eles nos inspirem em relação aos nossos próprios erros. Ninguém está menos disposto que um egoísta a tolerar o egoísmo que por toda parte lhe suscita concorrentes intratáveis. Distingue-se assim 2 modos gerais na disciplina espiritual a cargo do sacerdócio: um direto, outro indireto. Em alguém que apresente desvios, ele faz um esforço especial por modificar, agindo diretamente, primeiro sobre o seu coração, depois sobre o seu espírito. Este modo é, ao mesmo tempo, o mais puro e o mais eficaz, embora o menos aparente. Será sempre o único plenamente conforme com a natureza do poder espiritual
que deve disciplinar constantemente as vontades pela persuasão e pela convicção, sem nenhuma influência coercitiva. Se, porém, esse esforço prolongado, com prudência, for insuficiente, o sacerdócio, não podendo retificar as tendências interiores, procede indiretamente contra elas, invocando a opinião exterior. Sem converter esse alguém, ele o contém pelo juízo dos outros. Nunca se poderá contestar a plena legitimidade deste meio indireto, que assenta sempre sobre uma simples apreciação de cada conduta. Ninguém poderá impedir tal juízo, para o qual cada um concorre em relação aos outros, e que repousa sobre uma doutrina livremente aceita por todos. Entretanto, a pessoa que não reconheça sua falta, ou cuja vontade não mude, sofre assim a pressão de uma força verdadeiramente coercitiva. Não pode reclamar, porém, contra ela, porque tal força conserva-se puramente moral. Se os outros se abstivessem de julgar, seriam eles então os oprimidos, e sem o terem merecido por forma alguma. Todavia, apesar da evidente legitimidade deste modo indireto, só se deverá recorrer a ele depois de ter esgotado os meios diretos. Quando se torna indispensável, este modo indireto comporta sucessivamente 3 graus gerais. Primeiro, a simples admoestação doméstica, perante os parentes e amigos, convocados especialmente. Depois, a censura pública proclamada no templo da humanidade. Enfim, a excomunhão social, temporária ou perpétua. Sem exorbitar de sua justa autoridade, o poder espiritual pode chegar até a pronunciar em nome do grande ser a indignidade radical de um falso servidor, incapaz, portanto, de partilhar dos deveres e dos benefícios da associação humana. Se, porém, o sacerdócio abusasse de semelhante atribuição, quer para satisfazer injustas animosidades, quer mesmo por um zelo cego e impróprio, logo receberia o castigo, visto que toda a eficácia deste modo assenta na livre sanção do público. A neutralidade deste faria malograr o golpe, que tenderia então a desacreditar seus autores. Quando a opinião geral auxilia suficientemente a reprovação sacerdotal, esta disciplina espiritual comporta uma eficácia sem precedentes. Voltaremos já.